Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa A Serviço do Reino, para falar de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo, para todos nós. Trazemos uma mensagem do Senhor para os nossos corações, para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso espírito, para a nossa vida, para podermos aprender um pouco mais do que está escrito, do que foi pregado pelo Senhor Jesus Cristo, das suas orientações, do seu evangelho, dos seus ensinamentos e dos mandamentos de Deus Pai, para que nós filhos pudéssemos, receber essa graça, esta cura e esta libertação e este novo nome escrito no livro da vida. E é sobre isso que nós vamos falar. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que diz a palavra, a santa, bendita palavra de Deus? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, nos trazendo o entendimento de que nós, se persistirmos no ministério, se caminharmos no evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, se obedecermos os seus mandamentos, que são apenas 2, amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. E ainda dentro desse contexto, o Senhor Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos ensinou, para ficar mais específico, um novo mandamento vos dou. João 13:34, que amei-vos uns aos outros como a mim mesmo. Amei-vos uns aos outros como a mim mesmo, como o Senhor Jesus. E amei-vos uns aos outros como a si mesmo. João 13:34 tem essa passagem. Para quê? Para que você possa seguir a sua caminhada e manter o seu nome escrito no livro da vida. Mas o que a mensagem está trazendo? É que você deve amar sempre, persistir no amor. É que você deve ser uma pessoa chamada luz do mundo e sal na terra. Que você deve ser um cidadão do céu vivendo na terra. Que você deve ser um cristão que conheceu a verdade e que foi liberto por ela. Que você vive na verdade e não vive na mentira. Que esta verdade te tirou todas as escamas, toda a cegueira espiritual, toda a incredulidade, toda a fraqueza do seu corpo físico de entendimento. Que esta verdade se aprofundou no teu ser, aprofundou-se no seu coração, e que o Deus deste século não consegue mais te tirar da presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Porque Ele veio para trazer essa dureza ao nosso coração, aos corações humanos, trazer a incredulidade, mas o Senhor Jesus vem e te liberta. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade irá te libertar. E se verdadeiramente estiveres livre, você vai viver o sobrenatural de Deus, se o Filho do Homem te libertar. João 8:36. E o Filho do Homem é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que veio para nos libertar. Não só libertar, mas dizer: permanece, filho, permanece. Não importa a luta, não importa a batalha, não importa as dificuldades, não importa os ventos contrários, permaneça até o fim. Permaneça até o fim, porque de nada vai adiantar você ter uma vida com Cristo por um momento e abandonar o barco. De nada vai adiantar você ter um conhecimento da verdade e viver na mentira. De nada vai adiantar você deixar
que a fraqueza tome conta de você, a fraqueza espiritual, e você desista do seu chamado. A palavra diz, em Eclesiastes 9:10, que devemos nos esforçar com todas as forças, enquanto temos vida, porque quando vamos para a cova, depois de estar na cova, não tem nada mais que possamos fazer. Esforça-te, usa as tuas forças, usa o teu ânimo, usa a tua sabedoria que Deus te deu, usa a tua inteligência, usa o Espírito Santo, usa a tua fé, usa as armas que o Espírito Santo te deu, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Usa a fé, usa a espada do Espírito, que é a palavra, Efésios 6:17. Se reveste com as couraças da justiça, Efésios 6:10. Se reveste com as armaduras celestiais e vai para o campo de batalha para ganhar almas, para ganhar vidas, para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para libertar oprimidos, para levar a mensagem da cruz àqueles que não conhecem a verdade, aqueles que estão presos pela incredulidade, aqueles que estão presos pela religiosidade, aqueles que vê a religião, mas não vê Cristo, não vê Jesus, não vê a salvação, aqueles que vê a placa da igreja, o nome da denominação, mas não vê o seu irmão como seu irmão, como semelhante, não vê o seu próximo como quem amado por Senhor Jesus. Alguém que precisa de cura, que precisa de libertação, que precisa ser abraçado, que precisa ser amado. Pessoa que vê somente o seu ego, o seu egoísmo, o seu bem-querer, as coisas melhores para si, e deixa de abençoar, de abraçar, de amar, de levantar aqueles que estão caídos. Ezequiel fala disso, fala a respeito de ajudar, levantar os fracos. Ezequiel diz que devemos levantar os que estão caídos, ajudar os que estão fraturados, os que estão cansados, os que estão doentes, apacentar essas ovelhas que estão desgarradas, que estão perdidas, buscá-la. Este é o bom pastor. Este é aquele que vai buscar aqueles que estão longe. Jesus fez isso. Ele foi a uma cidade de samaritano. Ele foi a Samaria. Judeus e samaritanos não tinham conversa, não tinha relação. Jesus foi não só encontro aos samaritanos, ele foi encontro aos samaritanos pecaminosos, os bêbados, as prostitutas. Ele foi ao encontro daqueles que estavam lançados ao pecado, porque ele veio resgatar o que estava se perdido. Mateus 18:11. Ele veio para ser luz no mundo e sal na terra. Ele veio para levar luz aonde havia trevas. João 8:12. E aquele que anda na luz não tropeça seus pés em pedra. Muitas das vezes você pode se pensar assim: mas eu estou tudo certinho, eu estou na presença de Deus, eu sou um homem bom, uma mulher boa. Mas eu pergunto para você, se só bom não basta. Jesus era um homem bom, Jesus era um homem fiel, Jesus era amigo, Jesus era compassivo, mas mesmo assim Jesus fazia obra. Jesus orava, Jesus ia para o monte, Jesus jejuava, Jesus tinha secreto com o Pai, Jesus dava comer ao faminto, multiplicava os pães e os peixes, Jesus enchia a rede do pescador de peixe, Jesus acalmava o mar, acalmava a tempestade, Jesus caminhava sobre as águas, Jesus curava o leproso, dava vista ao cego, mandava o paralítico andar, ressuscitava mortos, Jesus abraçava e ia na casa de fariseus, ia na casa de cobrador de imposto, ia ao encontro daqueles pecaminosos, daqueles injustos, porque ele veio não para o justo, mas para os injustos, para levá-los ao arrependimento. E se você quer ter o teu nome escrito no livro da vida, segue até o fim, praticando o que Jesus praticava, amando e respeitando, não só os que te amam,
não só os que são seu, mas todos com igualdade, os que são e os que não são. Se você fizer isso, você vai vencer e vai receber vestes brancas, porque o Senhor Jesus disse: fazer a vontade do meu Pai, é para isso que eu vim. E Ele nos ensinou a fazer a vontade de Deus Jeová. E se nós fizermos e praticarmos a vontade de Deus, pode ter certeza, irmão, que o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, vai riscar o teu nome do livro da vida. E mais, Ele vai ser teu advogado no céu. Ele vai te apresentar diante dos anjos de Deus. Ele está dizendo isso para as igrejas. Nós somos a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. Até o fim, irmãos, amando e respeitando. Até o fim, obedecendo. Até o fim, orando. Até o fim, jejuando. Até o fim, abraçando, curando, libertando, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo, levando a verdade. Irmãos, preste atenção. Jesus foi a nova aliança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não consegue por outro caminho chegar ao céu. Não tem outro caminho, irmão. Não tem via secundária. Não tem atalho. É só através do Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Você acredita em Deus criado pelas mãos do homem e não acredita no homem criado por Deus para pregoar o Evangelho. Nós somos criação de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Senhor Deus fez nós a sua imagem e semelhança, nos deu o seu Espírito, nos ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo, nos deu a graça da salvação por aquele que venceu o pecado por nós. O Senhor Jesus levou as nossas pisaduras naquele madeiro, 1 Pedro 2,24. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus nos amou tanto que deu seu Filho amado por amor a nós. João 3,16. Deus preferiu moê-lo no madeiro para que eu e você tivesse acesso à libertação eterna. Jesus é a aliança. Jesus é o caminho. Ele é o nome acima de todo nome, Filipenses 2,9. Ele é o nome que todo joelho irá se dobrar no grande dia, Filipenses 2,10. Ele é o nome que toda língua irá confessar que somente Ele é Deus, Filipenses 2,11. Jesus te chama para você despertar nesse momento. Chega de você ser sacrificado e derrotado. Chega de você sofrer. Chega de você ser humilhado. Chega de você ser rejeitado. O inimigo endureceu o teu coração. Ele não quer que você ouça essa palavra. Ele não quer que você conheça o Evangelho. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você acompanhe um servo de Deus, um pastor, uma pastora, alguém que vai pregar o Evangelho. Ele não quer que você conheça a verdade. Ele quer que você viva na mentira, porque ele é o pai da mentira. João 8,44. Ele não quer que você tenha acesso ao livro de Apocalipse. Apocalipse 3,5. O que vencer será vestido com vestes brancas, e de maneira alguma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei diante dos anjos do meu Pai, dos anjos de Deus. Jesus diz: segue-me, vem e segue-me. Ele chamou Pedro para segui-lo. Ele chamou os 12 para seguir. Mas antes de subir, ele reuniu todos e disse: agora, portanto, ide e anunciar o Evangelho a toda criatura. Esta missão, esse chamado, ele deu para todos nós. Muitas pessoas perguntam: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O teu ministério é ganhar almas para o Senhor Jesus. Todos nós ganhamos este ministério de evangelizar, de pregoar. Marcos 16,15. Ide anunciar o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que não crer está condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que me servem. Marcos 16,17. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se comer e beber algo mortífero, não fará dano algum, porque eu sou
contigo, eu sou com você, meu ministro. O Senhor está dizendo para você que você é embaixador de Cristo nessa terra. E se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não tem condenação para você, porque você está salvo pelo sangue do Cordeiro. Você está justificado pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ele venceu o pecado. Ele venceu a carne. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e irá voltar a nos buscar e nos deixou Consolador. O Senhor Jesus, o seu sangue nos libertou. Conheça a verdade e seja liberto por ela. Viva o sobrenatural de Deus. Viva o melhor de Deus nessa terra. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Marcos 9:23. E se quiseres, terás o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Porque em todas as coisas sois mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Declare o Senhor Jesus como teu Salvador agora. Aceite Jesus, confesse Jesus. Ele está pronto para te libertar de toda a opressão, de toda a armadilha arquitetada pelo inimigo, de toda a idolatria, de todas as crenças, de todas as fábulas, de todas as falsas promessas de falsos profetas, de todas as mentiras, de todas as consagrações, de toda a enfermidade, de toda a palavra contrária, de toda a maldição hereditária. Jesus te liberta. Agora, aí mesmo onde você está, Ele cura esse câncer, coloca por terra agora, em nome de Jesus. Ele te tira a cegueira espiritual, em nome do Senhor Jesus. Ele te tira a cegueira da idolatria, você para de idolatrar objetos criados por homem e vai adorar ao Deus Espírito. Porque hora vem que o Senhor espera os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e verdade. João 4:23, Jesus pregou para a mulher samaritana. Ela disse: Senhor, vou adorar onde? Em Jerusalém? Vou adorar neste monte, naquele monte? Aonde eu vou adorar a Deus? Jesus disse à mulher samaritana: hora vem que o Pai espera os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e verdade. João 4:23 e João 4:24, porque Deus é espírito. Deus é espírito, você é espírito, eu sou espírito. Nós somos espírito de Deus. O mesmo espírito que vivificou o Senhor Jesus naquela sepultura, que levantou ele dos mortos, o mesmo espírito habita em mim, habita em você. Romanos 8:11. É o mesmo. Não é um espírito parecido, é o mesmo. Não é um espírito semelhante, é o mesmo. Não é uma cópia, é o original. É o Espírito de Deus. Não sabe vós que o teu corpo é templo e morada do Espírito de Deus? 1 Coríntios 3:16. Irmão, leia a Bíblia, conheça a verdade. Se você ler a Bíblia, se você ler as Sagradas Escrituras, na comunhão do Espírito Santo, Ele vai te esclarecer tudo. E você vai sair da cegueira, vai sair da mentira, você vai ser liberto. Tem muitas coisas que o homem criou, mas Deus criou o homem. E é o Espírito que criou o homem que nós devemos seguir. O Espírito de Deus, Pai, e Deus Filho e Espírito Santo. Nós devemos crer no Espírito que habita em nós. E os frutos do Espírito Santo são estes. Gálatas 5:22. Amor, paz, benignidade, temperança, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. Esses são os Espíritos, os dons do Espírito Santo. E os 7 Espíritos de Deus nos guardam. Os 7 Espíritos de Deus nos guardam. Apocalipse 4:5 tem esta passagem. Por um caminho o inimigo te persegue, mas por 7 ele tem que fugir, porque os 7 Espíritos de Deus são ao teu favor. Por isso o Senhor diz em 1 João 4:4, filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido, maior é o que está convosco do que está no mundo. 1 João 4:4. Creia
Acredite, o teu nome estará escrito no livro da vida se você viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Se você viver uma vida para o próximo, se você viver amando e respeitando, se você viver abençoando e não murmurando, se você viver levando a palavra da verdade e não a mentira, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. As suas vestes serão brancas e o Senhor Jesus vai te confessar diante dos anjos de Deus no céu. E você vai ter o melhor de Deus nessa terra. Recebe Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Recebe essa palavra como libertação, como cura, em nome do Senhor Jesus. Que Deus Pai, que Deus Filho te abençoe, te guarde, te proteja, te guie, quebre toda a religiosidade, toda a crença, toda a fábula, toda a mentira criada por Satanás, pelo homem, usado pelo inimigo, para te afastar do caminho de Deus. E que a verdade te liberte neste momento, em nome do Senhor Jesus. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, Bíblia Sagrada. Leia, tenha intimidade, conheça a palavra, para que você possa para que você não seja confundido, porque você conhece a verdade. Só se engana quem não sabe da verdade. Agora, se você tem conhecimento da verdade, não vão te enganar. Jesus é verdade, é o caminho, é a vida. Recebe essa palavra, se sentir no coração, compartilha com mais alguém, dá o seu like no canal, nos ajude a evangelizar. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa A Serviço do Reino.